Muito bom dia a todos. O profissional em destaque dessa semana tem a honra de contar com a participação ilustre do Dr. Rodrigo Copiter. Bom dia, doutor. Bom dia, Messinho. Não poderia me furtar de falar com você, que é uma pessoa que eu sempre admirei pela sua trajetória aí. E muito feliz com o seu projeto aí. Abençoo muito aí, que Deus abençoe muito o seu, o projeto que você está desenvolvendo. O profissional em destaque tem como proposta nessa entrevista de hoje trazer ao nosso público o balanço do primeiro ano de mandato do Dr. Rodrigo Copiter à frente da instituição OAB Subseção Paulo Afonso. Antes de adentrarmos no tema, doutor, gostaríamos que o senhor se apresentasse para o nosso público que vai nos assistir não só no Instagram, mas no nosso canal no YouTube, por gentileza. Bom dia a todos. Como falou o Messinho, estamos aqui frente à OAB Subseção Paulo Afonso, né? Fomos eleitos aí para uma gestão de 3 anos. Meu nome é Rodrigo Copiter, sou nascido aqui em Paulo Afonso, pouca gente sabe, mas sou nascido aqui em Paulo Afonso. Não me criei em Paulo Afonso, eu retornei em 2005 para trabalhar e de lá até aqui permaneço e sempre participando do sistema OAB, desde a gestão do Dr. José Dantas. Na ocasião que eu cheguei para cá, era o presidente da OAB e me deu a missão de participar como membro do SOAGE, que era o Serviço de Orientação Jurídica, que era prestado dentro dos presídios, né, da Bahia, em convênio com a Secretaria de Justiça. E aí, naquela ocasião, já me fiz presente, né, no sistema OAB. De lá para cá, participei como presidente de comissões. Na gestão do Dr. Isaac, eu fui presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Né, fizemos um trabalho de relevância, né, até porque queríamos e almejávamos que, na ocasião, fosse instalado aqui em Paulo Afonso o PROCON municipal. Né? São políticas de consumidor que eu acho que é interessante que todo município tenha. E naquela época, naquela ocasião, como presidente da comissão, encaminhamos uma mensagem da presidência da OAB, em conjunto com a presidência da Câmara Municipal, ao então prefeito Anilton Bastos, que, salvo engano, encaminhou para a Câmara para que fosse votado e aprovado o projeto de lei. Paulo Afonso conta com a lei que trata do projeto que trata Questão do PROCON. do PROCON municipal. Né? Sim. Existe o PROCON do Estado, mas o PROCON municipal. E nós tivemos essa participação, foi na gestão do Dr. Isaac, e a gente fez pesquisa, PROCON de Caruaru, PROCON de Feira de Santana, fizemos uma referência na época do Dr. Flávio Henrique, que já foi vice-prefeito do município, na ocasião era procurador do município, e nos deu esse apoio, e foi muito receptivo na ocasião. E depois da gestão do Dr. Isaac, tivemos a primeira gestão da doutora Socorro Rolim, que eu fui delegado da Caixa de Assistência, da OAB. Na segunda gestão, doutora Socorro, fui secretário-geral. Na terceira gestão, doutora Socorro Rolim, fui vice-presidente. E hoje estamos aqui compondo uma nova diretoria, né, com colegas aguerridos, e aí dizendo sempre que nós aqui, frente à primeira gestão, a gestão não é somente minha, a gestão Sim. é de todos. Aqui por trás... Há um corpo por trás de por tudo trás isso. disso daqui existe um corpo, e um corpo de uma envergadura muito grande. Né? Nós temos hoje 34 comissões temáticas na nossa subseção, além dos nossos funcionários, das pessoas que nos apoiam aqui. Nós temos 3 colaboradores aqui que são extremamente aguerridos e que estão sempre dispostos a nos ajudar, até porque a grande dificuldade do exercício do mister de ser presidente da OAB ou de fazer parte do sistema OAB é porque, eminentemente, o serviço é voluntário. Sim. Né? Pouca gente sabe. Algumas pessoas perguntam, você recebe salário para você? Não. Você é remunerado por isso? De forma alguma. Pelo contrário, aqui a gente, se você for mensurar o que é os honorários do advogado, né? Isso aí é somente um parênteses deontológico, né? Os honorários advocatícios, ele, na verdade, é a mensuração do tempo gasto de estudo do advogado para o exercício de sua função. Ou seja, o tempo do advogado ele é pago. Sim. Na medida que eu me dedico aqui, vindo para a OAB, em verdade, eu estou deixando muitas vezes de receber, olhando por essa ótica, e estou pagando para trabalhar. Estou aqui, né? Não somente eu, como também a nossa diretoria, que é composta do Dr. Fábio Rangel, nosso vice-presidente,
doutora Catalina Braga, nossa secretária-geral, doutora Simone Lunguinho, nossa secretária adjunta, e doutora Jailma Ferreira, que é a nossa tesoureira, né? Temos o delegado da CAB, doutor Lucas Bastos, temos a coordenação de comissões, que é o doutor Gilfredo Macário, coordenação de comissões de relacionamento com o interior, que é a doutora Vera Nolasco, né? E demais colegas que são presidentes de comissões, que se eu for parar para nominar aqui é muita gente, mas eu na pessoa, e aí você citou um advogado no nosso bate-papo aqui, doutor Jonatas, uma pessoa que eu gosto Sim. muito, que também está nos ajudando, que vai estar presente aí na Comissão de Direito Dativo, Comissão de Advocacia Dativa, né? E ele aceitou o nosso convite e vai fazer parte, vai ser o presidente da comissão, anunciando em primeira mão aí, né, o furo da reportagem. Sim, Dr. Jonathan vai ser o nosso presidente da Comissão de Advocacia Dativa, da Subseção Paulo Afonso. Muito importante, e então nós podemos dizer que é um corpo bastante seleto. Sim, sim. A gente buscou, na verdade, atendendo principalmente ao perfil de cada advogado. Sim. Até porque já que a pessoa vai desempenhar uma função de forma gratuita, né, voluntária, nada mais justo que dê a missão de acordo com aquilo que a pessoa tem um pouco mais de facilidade de poder viabilizar o seu trabalho. Sim. Então, a gente buscou, atentando a isso daí, eu gostaria também de dar um salve para a Advocacia Jovem também, que hoje tem uma envergadura grande. Nós temos uma diretoria da Advocacia Jovem, nós temos o conselho da Advocacia Jovem, que é a doutora Cleane, doutora Yasmin Brasil, doutora Iada, doutor Rodrigo Melo e doutor... me fugiu aqui agora a memória, doutor Denis. Sim. Né, que são... e doutor Calif também, que fazem parte do Conselho da Jovem Advocacia, que tem desempenhado também um papel importantíssimo, né? Até porque o advogado novo, ele sai dos berços acadêmicos e vem para a advocacia, digamos assim, sem um preparo da academia. A academia não prepara para a pessoa que está fazendo direito para ser advogado. Sim. Prepara para ser bacharel. Sim. Não há esse preparo específico para a advocacia. Para o exercício da profissão. Para o exercício da profissão. E isso é importante, né? Essa chegada. A gente tem buscado cada vez mais acolher os jovens advogados aqui em Paulo Afonso, né? Para a gente poder fazer com que eles não se desmoreçam, porque uma advocacia é uma profissão lindíssima, belíssima, com imensos caminhos a serem seguidos. E é importante que o advogado novo ele se sinta cada vez mais motivado a poder realizar uma profissão tão nobre, né? Até porque a gente estava conversando mais cedo, você perguntou, doutor, qual é a função da advocacia? Estou até adiantando uma pergunta sua, sim, mas a advocacia ela é sui generis, ela tem muita função, sim, e a sociedade confia muito, né? Saiu recentemente uma pesquisa, as entidades mais confiáveis na sociedade e a Ordem dos Advogados do Brasil estava entre as 5. Isso é importante e me honra muito poder hoje estar na condição de representante dos nossos colegas. Eu não gosto muito de usar o nome presidente, não, porque dá um negócio muito verticalizado. Né? Eu falo sempre, né? Eu tive uma reunião mais cedo com a comissão de eventos, com vista já ao planejamento dos eventos durante o ano, e eu falo sempre que a gente é um gerente, né? A gente gerencia, mas no final das contas nós somos advogados como todos os outros, né? Nós somos advogados, né? A essência está nós momentaneamente, tudo é transitório, né? A gente não pode ter esse apego ao cara, a gente tem que agarrar as oportunidades e poder fazer, sim, a diferença, né? É o que eu busco fazer, nosso trabalho à frente da advocacia, né? E para mim é uma responsabilidade muito grande, porque eu estou sucedendo uma grande presidente, doutora Socorro, não que os outros não foram, mas Socorro, por eu ter participado de muito próximo da sua gestão, eu enalteço, né? Até porque houveram momentos críticos na advocacia, a questão de autoestima dos advogados, e Socorro teve um papel fundamental na realização disso. Eu acho que a doutora Socorro ela veio no momento certo, com a missão cumprida, e saiu, tenho certeza, com a missão, com um dever, com a sensação do dever cumprido, de ter podido fazer muito pela classe, como de fato fez. Então, para mim, é uma responsabilidade imensa suceder uma pessoa que teve uma gestão profícua, uma gestão que trouxe para a advocacia uma identidade que muitas vezes ficou um pouquinho esquecida, né? O pensamento do coletivo, e a advocacia ela prima por isso.
né? Eu falo sempre em reuniões de entrega de carteiras aqui na nossa subseção, nós prezamos para as defesas das prerrogativas, não de forma individualizada, mas de forma coletiva. Porque o advogado, naquele momento, ele não está se representando, ele está representando toda uma coletividade. Então, o advogado que tem sua prerrogativa violada, e aí nós, enquanto instituição, nós temos que ser intransigentes nessa realização de ações que, caso ocorra, a gente não pode negociar as prerrogativas da advocacia. Então, o advogado ele não está somente sozinho, ele não pode estar se sentindo sozinho. Ele está por trás de todos os advogados, ou seja, mexeu com um, mexeu com todos. Uma violação de prerrogativa ela não pode ser nunca relativizada. Ela tem que ser tratada com o rigor que necessita. Sim. Rodrigo, para que nós possamos, de fato, entrarmos no tema, vamos falar sobre esse balanço do seu primeiro ano de gestão à frente da instituição. Mas assim, a gente tentou implementar uma dinâmica um pouco diferente. Como eu te falei, eu vim de uma gestão de socorro e a gente sentia muito que a presidência ficava muito sobrecarregada, né? E nós atribuímos uma dinâmica um pouco diferente, né? A gente dividiu as tarefas e aí os resultados estão vindo, né? Nós tivemos aqui questões cruciais que foram tratadas ao longo desse ano, coisas que a gente, do início do ano passado, já também na primeira gestão da doutora Daniela Borges, também que está na frente da Seccional Bahia com sua diretoria e que tem tanto nos apoiado e sempre que pode está aqui nos apoiando. E essa presença da presidência estadual é de extrema importância para a advocacia. Nós tentamos, de certa forma, dividir as tarefas até dentro da própria diretoria, né? E isso significou resultados muito contundentes em favor dos nossos projetos à frente da subseção. Nós realizamos entrega de carteiras ao longo do ano, quase 70 carteiras, né? 70 colegas novos inscritos, advogados, entrega de carteiras de estagiários também. Nós tivemos, no início do ano, que foi o marco inicial da nossa gestão, que foi uma reunião que a OAB Paulo Afonso esteve presente com a presença do presidente do BRB, que é o banco atual, que toma conta das contas judiciais e em detrimento ao banco anterior, que, de certa forma, deixava um pouco a desejar no cumprimento de alvarás, né? Você trabalhou no fórum, acho que o tempo que você vivenciou isso, você deve ter percebido o quanto é dificultoso o tratamento dos advogados nos bancos, que as pessoas entendem, né? E aí, recentemente, a gente conseguiu a aprovação da lei do atendimento prioritário aos advogados nas agências bancárias no exercício da sua profissão, sim, certo? E que foi muito bem recepcionado pela população paulo-afoncina, os bancos se adaptaram, né? E aí os que não se adaptam, algum gerente que vem de fora, que estranha essa legislação, sim, a gente tem um cuidado de ir nessas mudanças, a gente tem esse cuidado de trazer essa informação. Nós tivemos essa reunião com o presidente do BRB e conseguimos, e aí foi uma fala nossa, né, de promessas, porque o BRB chegou dizendo que ia modificar, que ia melhorar o mundo todo da advocacia. Eu falei assim, pronto, para a sociedade, eu falei, pronto, eu quero saber, e o respeito aos advogados? O que é que vocês vão fazer em respeito aos advogados? E aí foi de um pedido nosso que o presidente do BRB atendeu a advocacia e estabeleceu que nas agências do BRB, na Bahia, as agências abririam 1 hora antes para atendimento prioritário aos advogados. E eu me orgulho muito de ter feito essa pergunta, porque fiquei me coçando, estava ávido para poder já chegar mostrando as nossas credenciais em favor da nossa advocacia. E graças a Deus foi acatado e fiz o teste, tive Juazeiro, a passeio e fui lá perguntar. O cara disse, o gerente, o senhor é advogado? Eu falei, se o senhor quiser pode entrar. Eu disse, não, só quero saber o horário que a agência abre. E realmente, de fato, a gente percebeu que está implementado. Que está implementado e que isso nos enche de orgulho, né? Então nós tivemos essa questão da lei do atendimento prioritário dos advogados, aqui em Paulo Afonso, na cidade de Cícero Dantas também já foi aprovada, salvo engano, em Jeremoabo também já foi aprovado,
nós temos tramitando em Antas, que são as comarcas Antas, Paripiranga e Xorroxó, né, que são as comarcas que englobam a nossa subseção. Nós somos 17 cidades, eu nem expliquei, somos 17 cidades divididos em 6 comarcas: Paulo Afonso, Cícero Dantas, Antas, Jeremoabo, Paripiranga e Xorroxó, certo? E nos enche de felicidade poder trabalhar em prol da nossa advocacia. Tivemos reuniões com diversas entidades, né? E aí nós temos agora fazer um trabalho com o complexo penitenciário para poder visualizar uma possibilidade de uma sala mais digna para a advocacia no atendimento dos seus clientes, dos advogados no atendimento dos seus clientes. Né? Nós fizemos um apoio institucional logo também no início da nossa gestão de uma tentativa de assassinato em desfavor de um índio da tribo Trucá Tupã, né? E aí nós encaminhamos a presidência da Comissão de Direitos Humanos, na pessoa do Dr. João de Castro, esteve presente, emitimos nota de apoio, né? Pedimos às autoridades que fosse apurado com rigor o que tinha ocorrido. Né? Nós criamos um canal de prerrogativas para atendimento, o Disque Prerrogativas, aqui em Paulo Afonso nós temos, hoje, na defesa das prerrogativas. Nós fizemos eventos no Dia da Mulher do ano passado, que foi um sucesso. Na ocasião, a presidente era a doutora Olívia, né, que logo depois, por questões pessoais e profissionais, pediu para sair da comissão. Nós colocamos a doutora Graziella, que também tem desempenhado a função com brilhantismo, né, mas a doutora Olívia criou um projeto chamado Mulheridades, onde pegamos mulheres dos mais diversos ramos para poder trazer suas experiências para a nossa subseção. Isso foi de suma importância, né, muito legal mesmo, um projeto brilhante. Agradeço muito a contribuição da doutora Olívia. Fizemos um evento que foi uma coisa que nós já almejávamos há um tempo, que é a agregação da advocacia do Rio São Francisco. E aí, quando eu falo dos estados vizinhos, das OABs co-irmãs, a OAB de Delmiro Gouveia. Um abraço especialíssimo ao nosso presidente Gerd Gomes, né, e toda a sua diretoria, a OAB Petrolândia, na pessoa do nosso presidente Luiz Antônio, que também foi essencial, né? E fizemos o primeiro congresso regional da Jovem Advocacia, região de São Francisco, que foi brilhante. Contamos com diversos palestrantes de fora, um quantitativo enorme de advogados, e isso para mim me enche de orgulho poder contar com o apoio dos colegas da região que compraram a nossa ideia e que já vamos lançar agora para junho o segundo, que vai ser sediado em Delmiro Gouveia, e vamos estar também colados, apoiando, né? Um agradecimento especial à presidente da Jovem Advocacia de Delmiro Gouveia, nossa colega a doutora Camila Alves, que também tem realizado um brilhante trabalho à frente do Conselho da Jovem, né, de Delmiro Gouveia. Então, enfim, são alguns projetos, como eu falei, para fazer o balanço geral, muita coisa, talvez a gente não tenha tempo, mas fizemos e estamos tentando cada vez mais melhorar o trabalho, né, melhores condições de trabalho aos advogados. Né? Nós estivemos agora, por último, recente, e já nesse início do ano, a instalação da vara da Fazenda Pública de Paulo Afonso, que foi um pleito dos juízes da comarca. E aí eu mando um abraço especial a todos os juízes da comarca, a doutor Cláudio Pantoja, a doutor Paulo Ramalho, doutor Danilo, doutor Euclides Ribeiro, doutor Reginaldo, doutor Martinho, doutora Janaína, né, doutor João Celso, que hoje é diretor do fórum, encaminharam um ofício e a OAB encampou essa briga para que fosse instalada a vara da Fazenda Pública em Paulo Afonso. Vai ser também instalada, com a presença do nosso presidente, a vara do Tribunal do Júri. Ou seja, Paulo Afonso tem melhorado e o presidente, como eu falei no meu discurso, na entrega do título de cidadão merecido ao nosso presidente Nilson Castelo Branco, que é advindo das fileiras da advocacia, hoje é presidente do Tribunal de Justiça, que o serviço que ele está prestando é um serviço essencial do Poder Judiciário, que é poder dar acesso à justiça a todos os cidadãos. E é uma das premissas da Ordem dos Advogados, que é justamente isso que a gente vinha discutindo, e eu falei justamente dessa possibilidade. Muitas pessoas, quando nós lançamos o card de divulgação, inclusive muitos profissionais de imprensa desconhecem afinco a função constitucional da instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil.
Então, esse é o espaço oportuno para que você esclareça para a população o que diz a Carta Magna sobre a OAB. Tem um professor meu de faculdade, Messinho, eu me lembro dele, professor Luiz Eduardo Jacobina. Ele dizia, antes de ser advogado, ele dizia que nenhum advogado prestava, até o dia que ele precisou. Né? Todo mundo fala, nenhum advogado presta, até o dia que eu precisei. Foi um professor de direito administrativo, um excelente professor. E ele tinha essas sacadas, e principalmente ele disse, nas conversas que eu tive com ele por diversas vezes, ele disse para mim assim, meu filho, sempre que você puder, faça por algum colega advogado aquilo que você queria que quisesse que fizesse com você. Então, eu acho que a ordem dos advogados, a essência da ordem está nisso daí. É tentar viabilizar ao advogado o bem-estar social que ele precisa para poder desenvolver as suas atividades, em detrimento àquilo que está estabelecido na Constituição. A Constituição prega que a ordem dos advogados do Brasil, ela tem uma essencialidade à administração da justiça. Está resguardado no artigo 133 da Carta Magna, certo? Só que ela tem, além dessa essencialidade de administração da justiça, ela tem outras, digamos assim... Outras vertentes. Não vou dizer vertentes, mas tem outros pontos que devem ser atacados. Sim. Né? Porque a Constituição, alguns conhecem e sabem que a Constituição é conhecida como a Carta Cidadã. Então, a principal essência da Ordem dos Advogados do Brasil é principalmente defender a cidadania, combater a desigualdade social, a rápida administração da justiça, a aplicação das leis, a essencialidade da administração da justiça está inserida em tudo isso. E deve ser feito com uma envergadura muito grande. E aí, recentemente, ontem, para ser mais exato, no discurso do retorno às atividades jurídicas, o presidente Beto Simonetti foi muito feliz no seu discurso, cobrou ao judiciário questões que são sensíveis à advocacia, que devem ser observadas, até porque a advocacia ela tem vou categorizar aqui de uma forma mais simples, mas ela é uma pílula em favor das pessoas que não têm voz. Né? Os silentes, as pessoas que muitas vezes o advogado, no momento da defesa do seu cliente, ele exerce a voz do seu cliente, mas a ordem dos advogados, ela é o clamor muitas vezes da sociedade. Quando a sociedade às vezes se cala, a ordem está aqui ávida a dizer aquilo que deve ser dito às autoridades. Né? Um exemplo clássico que eu cito aqui, entrega de carteiras, foi numa situação passada com relação a uma graça que foi concedida pelo presidente da República em favor de um deputado que tinha sido condenado pelo STF. Né? E aí eu falo sempre, a importância da ordem dos advogados está justamente nisso daí. Por quê? Falou-se o entendimento de determinadas entidades, falou do Congresso, falou tudo. Mas a expectativa da sociedade era saber o que é que a ordem dos advogados do Brasil tinha a dizer sobre iria se aposicionar com relação a isso aí. Então veja a envergadura. Nós participamos ativamente, a ordem participou ativamente dos eventos históricos da nossa sociedade, da Constituição. Nós participamos efetivamente, combatendo ao arrepio, na época da Revolução, todos os demandos que eram propiciados por pessoas que estavam mal intencionadas e que naquela oportunidade estavam extrapolando o direito. Então a Ordem dos Advogados ela tem essa função, além, lógico, de regulamentar a advocacia nos aspectos relativos à profissão e justamente promover a representação, defesa e disciplina dos próprios advogados. Então, diferentemente de N conselhos que regulamentam profissões, sim, a Ordem dos Advogados no Brasil não só regulamenta a profissão, mas tem uma vasta prestação de serviços à população. Sim. Ela exerce e o sistema OAB ela tem ramificação. Né?
né? Ela tem essa vertente de atendimento à sociedade, aos anseios da sociedade. E isso me orgulha bastante estar próximo disso, para poder fazer pela minha sociedade algo estando à frente da nossa instituição, algo que eu gostaria que fosse, que refletisse de forma muito positiva em favor da nossa sociedade. Recentemente, nós fizemos um card da OAB e a função informativa é trazer essa informação aos desavisados com relação aos materiais escolares. Sim, eu vi isso aí. Alguns donos de escolas vieram questionar a OAB porque a OAB estava se metendo nisso. Eu falei, primeiro, que em verdade nós só fizemos replicar um card do PROCON, né? Nós fizemos a nossa função nessa situação e foi informativa, apesar de que nós temos a Comissão de Direito do Consumidor da nossa subseção, certo? Mas a função foi informativa, das duas vertentes, da empresa que está cobrando muitas vezes sem saber o que não pode cobrar e do consumidor que está pagando sem saber que não era para pagar por aquilo. De certa maneira, sendo lesado. Às vezes eu não prefiro não dizer que seja lesado, porque às vezes é por desconhecimento. Sim. E nossa sociedade, muitas vezes... Em ambas as partes, né? Por mais que... É isso, em ambas as partes. Por mais que o desconhecimento da lei não seria uma causa de exclusão do dolo, nem da culpa, né, da punição, mas muitas vezes a pessoa exerce sem saber, realiza sem saber. Então, a finalidade, principalmente, era informar as escolas que aquilo que eles estavam fazendo era errado. E até mesmo incentivar eles a procurar um advogado regularmente inscrito nos quadros da ordem, né, para que possa orientá-lo, né, para que possa promover uma política de consumidor que não vá causar a essa empresa prejuízo. Porque a nossa finalidade era principalmente informar a população. Que nossa população, infelizmente, padecemos, e aí a gente estava falando sobre conteúdo, né? Você falou sobre a questão de venda de conteúdo, essas coisas, a gente estava conversando antes. Eu estou falando dos bastidores aqui da gente. Sem problema. Mas somente esse caso, infelizmente, a nossa população, principalmente nesse momento de rede social, tem se dado muito valor aos conteúdos de rede social, mas a gente tem que entender a vertente de se ter uma venda de um conteúdo de algo que seja de utilidade. E de qualidade. É isso, mas principalmente de informar a população, pessoal, é seu direito isso. Não faça isso, porque se você fizer, vai haver consequências. São notas de utilidade pública que a instituição que a gente tá trouxe à tona. Entendeu? Recentemente, com relação às crianças autistas, os direitos das crianças autistas nas escolas, né, do atendimento exclusivo que tem que haver à criança autista, as escolas, muitas vezes, não têm o conhecimento que isso é regulamentado em lei. Né? Acha que é um favor que está se fazendo ao pai ou à mãe, mas, em verdade, é lei e tem que ser cumprida. Com certeza. Né? Fulano de tal não cumpre, em determinado local não se cumpre. A gente não pode se medir realizar uma medição negativa. Porque Messinho faz o errado, eu vou fazer também, ou porque Rodrigo faz o errado, eu vou fazer também. Não, de forma alguma. A gente tem que fazer o caráter social da OAB, está inserido justamente nisso, trazer para a nossa população as informações. Eu vou publicar agora um card com relação ao direito que os servidores públicos têm, e aí foi uma decisão recente do STF, né, que os servidores públicos que possuem os filhos com deficiência física ou motora têm direito à redução de carga horária. Então, a função social da Ordem dos Advogados do Brasil está inserida nisso daí. E aí nós não vamos abrir mão da postura de trazer isso em favor da nossa sociedade. Doutor Rodrigo, nós agradecemos imensamente a sua brilhante participação nesse quadro que teve como precursor o nosso doutor
João Paulo Piropo. Sim, sim. Manda até um abraço para ele, porque Sim. abraçou essa ideia Sim. e viu que naquele momento nós necessitávamos de um canal de comunicação para trazermos à tona temas tão importantes. Sim, sim. E, pegando o gancho nisso, agradecemos a sua participação e deixamos aberto aqui para os nossos seguidores do canal VIP News que o senhor faça as suas considerações finais. Você tocou no ponto aqui que eu terminei me esquecendo. Nós fizemos também uma audiência pública na Justiça Federal, né? E aí foi capitaneado também por doutor João Paulo, doutor Diego e doutor Djalma, que é o procurador do INSS, procurador da República do INSS, relativo os honorários periciais. E é uma preocupação da OAB também. Por quê? O reflexo da forma como está sendo realizada, conduzida pelo governo federal naquela ocasião, poderia trazer imensos prejuízos, ainda mais Paulo Afonso, que a Vara Federal de Paulo Afonso é uma das mais produtivas do país. Vale ressaltar. Vale ressaltar. Então, agradeço também demais, doutor João Paulo, lembrar aí, você me lembrou bem, doutor João Paulo Piropo, doutor Diego, né, toda a equipe da Justiça Federal, também aos funcionários do Fórum, né, com relação ao trabalho que é desempenhado pela Justiça. Né? A gente tem que, não estou dizendo, não estou aqui afirmando que está tudo às mil maravilhas aqui no atendimento, né? Até porque muitas vezes os tribunais não viabilizam uma infraestrutura mínima de atendimento aos serventuários para poder realizá-lo, certo? E aí, mas eu digo, né, principalmente nas unidades que a gente tem tido cuidado de manter o diálogo com os juízes, né? Tem muita gente com muita boa vontade, né? Na vara federal, né? Nas varas aqui, tem mais boa vontade muitas vezes do que condições de trabalho. Condições de trabalho, sim. Certo? Então, somente retomando, sempre pedindo minhas considerações finais, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando para o seu canal, muita felicidade de poder Tá contribuindo para a minha entidade, né? Agradecer por demais a nossa diretoria, em especial a nossa conselheira estadual, doutora Socorro Linha, ao qual eu tive a honra de sucedê-la na sua gestão, nas suas 3 gestões, brilhantes gestões, né? A nossa diretoria, eu agradeço a Deus todos os dias, a diretoria que Deus me deu, e aí Deus teve o cuidado comigo de colocar pessoas em minha vida que tem acrescentado muito ao nosso projeto, frente à nossa instituição. Agradecer a cada um dos colegas advogados aí que tem nos interpelados, e aí eu sou muito autocrítico, né? Quando tudo está muito bem, eu sempre arrumo um jeito de procurar alguma coisa para poder melhorar. E eu gosto muito da crítica, da pessoa que chega para mim, bicho, bora melhorar isso? Eu sou muito receptivo a isso e eu gosto disso. Então agradeço aos colegas, hoje mesmo recebi sugestões da comissão de eventos, e aí vamos tentar colocar em prática, vamos trabalhar bastante. Agradecer aos meus colegas que são presidentes de comissões, agradecer a toda a população de Paulo Afonso, né? Agradecer aos amigos de sempre, às pessoas que eu amo, certo? E parabenizar você por esse projeto, que é muito bom e, sendo de utilidade pública, ela potencializa ainda mais o projeto. Pode ter certeza que em outras oportunidades nós deixaremos as portas abertas do canal VIP News para trazermos temas tão importantes quanto esse que foi aqui debatido hoje. Bom, agradecemos a todos pela audiência, né, por compartilhar essa entrevista, né, e até o próximo Profissional em Destaque. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço.